Meus irmãos, nossa mensagem desta noite está no Salmo 2. Então peço que você abra sua Bíblia no Salmo 2. De antemão, os irmãos já devem estar reparando que minha voz não está normal. Então, se em algum momento você esperava um tom mais elevado e a voz vier a falhar, saiba que existe uma razão por trás disso. Mas se vier a falhar, a gente rebobina e tenta falar de novo. A gente faz algo nesse sentido. Salmo 2, quando eu preguei a respeito do Salmo 1, eu falei que ambos os salmos poderiam ser lidos como um só. Eles poderiam ser considerados uma unidade. Se você olhar para o primeiro versículo do Salmo 1, você vai encontrar o termo bem-aventurado. E se você olhar para o último versículo do Salmo 2, que é o versículo 12, você vai encontrar o termo bem-aventurados. E assim os dois salmos dialogam com alguns temas que lhes são comuns. E isso poderia possibilitar a nossa leitura deles como um só. Como uma bela introdução, como um belo prefácio, ou como alguns teólogos gostam de dizer, como um belo portão de um grande templo, onde você precisa passar primeiro por estes dois salmos, para então desfrutar de tudo aquilo que tem dentro do templo. Todos aqueles salmos que podem ser orados e nos aproximam então mais de Deus por conta deles. Todos aqueles salmos que podem ser cantados e expressam o nosso louvor ao Senhor que nos salvou e nos aproximam mais de Deus. Aqueles salmos que às vezes expressam a profundidade da tristeza do nosso coração e então nós nos colocamos diante do Senhor, colocando diante dele tudo aquilo que nos angustiam. Isso passa a então estreitar o nosso relacionamento com Deus. Esses dois salmos formam um portão de entrada para um belíssimo santuário que é o livro dos Salmos. O Salmo 2 vai nos falar a respeito do reino do bem-aventurado. Quem é o bem-aventurado? É o bem-aventurado do Salmo 1. É Jesus Cristo, nosso Senhor. É o Messias prometido desde o Antigo Testamento e que um dia recebeu todas as nações por herança. Por isso eu convido você a acompanhar a leitura a partir do versículo 1 do Salmo 2. Porque se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Como a vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se lhe acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Vamos orar? Senhor Deus, nosso movimento nesta noite de vir ao culto, aqueles que creem em Cristo Jesus como seu Senhor, é um movimento de pessoas que buscam refúgio. Afinal, nós vivemos em um mundo limitado. Nós somos limitados, passageiros. Nós, ó Deus, vivemos neste mundo e sabemos que existe a morte diante de nós. Mas também, ó Pai, quando nos aproximamos do Senhor para cultuá-lo, nós reconhecemos que existe uma vida eterna que nos foi dada. E esse é o nosso refúgio, esse é o nosso abrigo, essa é a nossa segurança. O Senhor, ó Pai, que estendeu gratuitamente esta maravilhosa benesse a nós. Por isso, ó Deus, uma vez que já te revelaste ao nosso coração e uma vez que habitas em nosso coração, nós pedimos que o Senhor ilumine a tua palavra revelada em nosso coração. Afinal, tu és aquele que revela e tu és aquele que nos ajuda a receber a tua palavra. Por isso a nossa oração
é que o Senhor nos ilumine nessa noite. No nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós lemos um salmo como o Salmo 2, ou até mesmo o Salmo 1, nós estamos no início de uma empreitada que é passar por um livro como um todo. Livro dos Salmos, muitas vezes nós lemos eles, as 150 poesias, de forma bastante isolada. Nós pensamos um salmo aqui, pensamos outro ali. Às vezes pegamos versículos que nos chamam muita atenção, como o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Nós separamos para nós alguma porção deste livro que é bastante preciosa para nós e às vezes meditamos nisso. E muitas vezes ignoramos que o livro dos Salmos é um livro, e como um livro ele deve ser lido também como um livro. Ele tem um começo e ele tem um fim. Ele tem o Salmo 1 e o Salmo 2 como sua introdução, Salmos 146 a 150 como sua conclusão. Dentro dos Salmos há 5 livros, livro 1 que vai até o Salmo 41, livro 2 até o Salmo 72, livro 3 até o 89, livro 4 até o 106, e sempre que de um livro para o outro existe uma mudança entre eles, o grande tema do Salmo 2 reaparece nessa mudança. E qual é o grande tema do Salmo 2? Que existe apenas um reino que é eterno, e todos os outros reinos são passageiros. Por isso, nessa noite, enquanto nós avançamos pelos versículos deste salmo, eu gostaria que você pensasse nos projetos da sua vida. Pensasse talvez na carreira que você desenha para a sua caminhada, ou pensasse numa decisão que você está para tomar e que terá impacto na vida de outras pessoas, ou na sua própria vida, ou pensasse naquelas decisões que têm a ver com a sua liberdade individual, e que a Bíblia até mesmo vai dizer que é lícita, mas que, por um lado, talvez não venha a ser conveniente. Pense nessas decisões que você tem tomado ou está para tomar e coloque à luz deste salmo. Pergunte qual a motivação da decisão que eu estou prestes a tomar. Qual a razão de eu usufruir da minha liberdade? Qual a razão de eu tomar uma decisão que pode impactar a vida das pessoas que estão ao meu redor? Qual a razão de eu sonhar com emprego, de eu sonhar com riquezas, de eu sonhar com poder? Coloque cada um desses projetos à luz deste salmo. E então tente no final chegar à seguinte resposta: a razão para a decisão que eu estou tomando, ou que eu estou planejando tomar, é uma razão que se coaduna com o grande projeto de Deus, de estabelecer o reino do Messias, de Jesus Cristo, sobre todos os reinos. É uma decisão que está de acordo com a vontade de Deus, ou é uma decisão pautada mais por princípios que estão no meu coração, e muitos deles talvez de vaidade, ou de egoísmo, ou então de pensamentos que são mais próximos daquilo que nós éramos, do que daquilo que nós passamos a ser em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para este Salmo 2, nós encontramos 3 movimentos principais dentro deste Salmo. Primeiro, que o reino do Messias, ou o reino do bem-aventurado, é estabelecido em um contexto de reinos inimigos. Reinos inimigos que são passageiros, mas que continuam a ser reinos inimigos. Nós encontramos isso do versículo 1 até o versículo 6. Assim nós vemos no primeiro versículo: porque se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Este salmo ele pode ser lido à luz do que nós vivemos hoje de manhã. Nós tivemos uma assembleia aqui na nossa igreja muito pacífica. Nós votamos naqueles que entendemos que deveriam ser os diáconos para este momento em nossa caminhada. Nós ouvimos a forma como seria a assembleia. Nós consideramos questões a respeito de indicação, então, de candidatos e outros detalhes. E de uma maneira muito tranquila, de uma maneira muito pacífica. Em outras assembleias, também ocorre às vezes de forma pacífica, mas alguém levanta a mão e então o pastor, o presidente da assembleia diz: pode falar, meu irmão. A pessoa fala, então,
Em outros momentos, alguém fala, mas eu discordo disso, e tudo bem discordar, existe esse princípio dentro de uma assembleia, mas sempre de forma bastante ordeira. Este não é o caso da assembleia que está sendo retratada no Salmo 2. Ela é uma assembleia nos padrões antigos. Uma assembleia em que as pessoas se colocavam, às vezes, num cenário de um círculo ou de um semicírculo, e então, às vezes, quando alguém queria falar, ele se levantava em rompante, dizendo, eu não concordo com isso. Alguém nesta assembleia poderia se levantar lá no fundo e dizer o seguinte, nós podemos ser como Deus. Outro, no fundo, poderia dizer, eu não conheço o Senhor. Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz? Outro poderia dizer, eu faço a minha vontade, e não importa a vontade do Senhor. E não seriam vozes únicas. Muitos se levantariam em coro ao redor e diriam, nós podemos ser como Deus. Nós podemos empilhar uma quantidade de tijolos a ponto de alcançarmos os céus. E uma assembleia, então, vibrante, diria, nós podemos nos rebelar contra o Senhor. E é isso que acontece no Salmo 2, veja o versículo 3. Vamos romper os seus laços, vamos sacudir de nós as suas algemas. Isso aqui é uma rebelião que está sendo retratada como uma assembleia. Como um dia, talvez uma pessoa começou a dizer o seguinte, crucifica-o. E então todo um conjunto de pessoas unânimes disseram, soltem Barrabás, crucifica-o. A rebelião aqui é contra o Senhor e contra o seu ungido. É uma assembleia em que as pessoas então estão unânimes, gritando, rompamos os seus laços. É neste cenário que o Senhor estabelece o reino do seu Filho. É neste cenário que o Senhor estabelece o reino do Messias, ou o reino do bem-aventurado do Salmo 1. Um cenário em que existem inimigos, mas um cenário que é passageiro. O versículo 1 vai nos dar a razão do porquê eles chegam à conclusão de dizer, todos a uma voz, rompamos os seus laços. Diz o versículo 1 que eles estão imaginando coisas vãs. Existem apenas duas formas de você pensar aos olhos do nosso Senhor. Ou nós pensamos a partir de coisas que são vazias, ou nós pensamos a partir da sua palavra. É claro, todos nós temos a liberdade de pensar o que nós quisermos. Nós pensamos a respeito de nossa vida, de nossos planos, de nossas decisões. Nós tomamos então os caminhos de nossa vida e nós raciocinamos o que é melhor para nós. Mas quando o Senhor olha do alto, Ele enxerga dois tipos de pensamentos. Um pensamento que é retratado no Salmo 1, versículo 2, que é o pensamento do bem-aventurado, que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Suas decisões são pautadas por aquilo que vem da boca do próprio Deus. Sua mente está raciocinando, e eu falei quando preguei no Salmo 1, está então meditando ou ruminando aquilo que vem do próprio Deus. O que acontece no Salmo 2 é que as pessoas estão meditando, imaginando ou ruminando aquilo que é propriamente delas. Um dia o apóstolo Paulo diz que todo o pensamento que leva para longe do Senhor é um pensamento nulo. E que nós muitas vezes somos guiados pela vaidade de nossos pensamentos. Isso está em Romanos capítulo 1, versículo 20 a 21. Pensamentos de vaidade, pensamentos que fazem as pessoas então dizerem, nós podemos ser como Deus. Nós podemos empilhar tijolos, construir uma torre, como um dia foi dito em Babel, e alcançar os céus. Quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz, como um dia Faraó disse diante de um Moisés que trazia a mensagem de Deus para deixar o seu povo ir? Muitas vezes o que governa as nossas decisões são exclusivamente nossos pensamentos à parte da palavra do Senhor. São pensamentos que são retratados aqui como coisas vãs, ou vaidade, ou coisas vazias. E existe uma razão do porquê ser retratado como vaidade. Porque passa. Porque é passageiro. E porque no final não tem valor.
Uma semana atrás eu comecei uma série de pregações em Eclesiastes. E nós falamos que vaidade de vaidade é tudo como um sopro. É tudo como algo extremamente passageiro. Mas nós nos apegamos tanto a alguns pensamentos nossos, que nós falamos, eu preciso ser feliz e não importa as consequências. Eu preciso alcançar os meus objetivos e não importa as pessoas que estarão em meu caminho. Eu preciso ter esta coisa, senão eu não estarei satisfeito. E o Senhor retrata isso como vaidade. O Senhor retrata isso como algo passageiro. Mas mesmo sendo passageiro, mesmo sendo vaidade, mesmo sendo algo vazio, não nos impede de nos rebelar contra Deus. É isso que esta assembleia de reis da terra está conseguindo fazer. Seus pensamentos de vaidade estão os levando a dizer, vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Essa é a dinâmica humana desde o momento em que Adão e Eva caíram dentro do jardim. Afinal, a serpente um dia se aproximou dizendo, vocês não vão morrer, mas vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Aqueles que foram criados para serem servos do Senhor, que antes foram retratados como criaturas de Deus e que deveriam viver neste relacionamento pactual em que o Senhor é o rei e eles são os servos, ouviram a voz do inimigo e então acreditaram que poderiam ser como Deus. É isso que está sendo retratado no Salmo 2, a busca por independência, a busca por romper laços, a busca por então acreditar que podem ser independentes de Deus. Meus irmãos, nenhuma decisão nossa deveria ser tomada, pautada de forma distante daquilo que a palavra do Senhor nos mostra. Às vezes a palavra do Senhor não vai dizer cada detalhe dela, não vai dizer o que nós temos que fazer exatamente em uma decisão, mas certamente irá nos orientar em cada momento de nossa vida. Afinal, pelo menos 2 princípios devem governar cada um de nossos atos. O amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a nós mesmos. Se não glorifica a Deus e se fere o próximo, saiba que a decisão que será tomada é uma decisão que deve ser descartada, porque ela representará rebeldia contra o Senhor. Ela representará algo semelhante a você se inserir nessa assembleia rebelde e dizer, eu posso viver de forma independente de Deus, eu posso viver de forma autônoma, sem a lei do nosso Senhor. Muitas vezes, tristemente, nossas decisões são pautadas por outras coisas que não o amor a Deus e não o amor ao próximo. Em vários momentos, nós nos apegamos a projetos que, para a nossa liberdade, são muito bonitos, podem nos trazer alegria num determinado momento, mas as suas consequências, então, ferem tudo aquilo que estaria alocado dentro das Escrituras, como sendo vontade do Senhor. Saiba que esses reis estão proclamando um reino paralelo, um reino independente ao do Senhor, que no final das contas é um reino inimigo, um reino oposto. Mas veja a reação de Deus à rebelião a partir do versículo 4. Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Aqui talvez a gente estranhe um pouco esse versículo 4, afinal, como assim o Senhor zomba de alguém? Para nós, zombar tem um caráter ruim, tem um caráter muitas vezes até mesmo maléfico. E no Senhor não há trevas, no Senhor não há mal algum. O que significa então o Senhor zombar, o Senhor dar risada? Basicamente o Senhor olha para os planos que as pessoas estão fazendo e enxerga que esses planos podem ter um grande valor no coração da pessoa. Mas que é tudo vaidade, passageiro e fadado a ter um fim, que nós vamos ver no final desse Salmo 2. O Senhor está aqui fazendo algo que um dia Elias fez diante dos profetas de Baal. Lembra que tem um momento em que estão ali os profetas de Baal, então gritando, se cortando, clamando para que Baal se revelasse, e Baal não se revelava. E então Elias passa em um determinado momento a dizer, falem mais alto, talvez ele esteja dormindo. Talvez ele esteja à viagem, talvez ele esteja fazendo as suas necessidades.
Elias começa a zombar deles porque eles estão apegados a algo que é falso, a um Deus que não é verdadeiro e que não poderia se manifestar. É isso que o nosso Senhor olha para muitos de nossos projetos, como projetos que podem parecer coisas maravilhosas aos nossos olhos. Aquilo que a gente fala, isso vai me trazer alegria. Mas o Senhor olha e fala, isso não é a alegria verdadeira. Isso não traz satisfação. Isso não é a resposta. O Senhor dá risada desses planos, especialmente dos planos desses reis. Afinal, esses reis queriam um reino independente ao reino de Deus. E isso é impossível. Nada nessa vida pode ser independente em relação ao Criador. Jesus Cristo um dia falou que chuva cai sobre justos e injustos, o sol nasce sobre todos. Não existe pessoa que não seja sustentada pelo Senhor em alguma medida. Qualquer plano que nós falamos assim, não precisamos de Deus, posso ser igual a Deus, posso alcançar os céus. Quem é o Senhor para dizer o que eu vou fazer na minha vida? Qualquer plano, ainda assim é um plano debaixo da soberania de Deus. Por isso o Senhor dá risada, por isso o Senhor enxerga a vaidade de tudo o que acontece. E como resposta principal a este plano de independência, a essa tentativa de autonomia que muitas vezes nos governa, o Senhor estabelece o reino do bem-aventurado. Do versículo 7 até o versículo 9, nós temos então a descrição, na verdade, versículo 6 até o versículo 9, a descrição do reino do bem-aventurado. Veja o que o Senhor diz: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Como a vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Quando o Senhor estabelece o reino do seu Messias, o reino do bem-aventurado, automaticamente todos os reinos rebeldes já têm um fim destinado. Eles vão acabar. Veja, por exemplo, que o Senhor pode pegar esses reinos que proclamaram sua autonomia e entregar ao Messias. Veja que o Messias, que pode clamar para si esses reinos, pode quebrá-los como quem quebra um vaso. Esses reinos têm fim, porque eles começaram a partir de valores, a partir de princípios que são vaidade, sopro, e que vão chegar a um final. E que um dia não terão mais significado. O Senhor estabeleceu um reino que é eterno. E esse reino tem como cabeça o bem-aventurado. Quem é este que está sendo descrito aqui e quando ele recebe esse reino? Veja o versículo 7 que fala o seguinte: proclamarei o decreto do Senhor. Essa é a voz do bem-aventurado, ou essa é a voz do ungido que aparece no versículo 2. Ele fala: proclamarei o decreto do Senhor. O que o Senhor me disse? Você é meu filho, hoje eu gerei você. Esse versículo, ele é muito caro para nós cristãos. Nós temos um dogma em nossa igreja, uma doutrina que é da eterna geração do Filho, que mostra que Jesus Cristo é Deus como Pai, que Ele é a segunda pessoa da Trindade, aquele que é o Filho eternamente gerado do Pai. Mas existe um momento muito específico que este versículo foi declarado a respeito de Cristo. Eu gostaria que você abrisse em Atos capítulo 13, para nós enxergarmos isso. Atos capítulo 13. A partir do versículo 28, nós temos a seguinte pregação de Paulo. E embora não achasse nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto, Jesus Cristo fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que estava escrito a respeito dele, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e durante muitos dias ele foi visto pelos que o tinham acompanhado da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as testemunhas diante do povo. E nós anunciamos a vocês
o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo número 2. Você é meu filho, hoje eu gerei você. É na ressurreição do nosso Senhor e num evento que vem junto com a sua ressurreição, que é a sua ascensão, que a promessa feita por Deus, primeiramente a Davi, que é o autor do Salmo 2, e a evidência está no Salmo 4. Lá diz que o Salmo 2 é um texto de Davi. Essa promessa que originalmente foi dada por Deus a Davi, se cumpre perfeitamente em Cristo Jesus quando ele ressuscita dentre os mortos. Quando ele então recebe vida, e mais do que o direito a viver porque nunca tinha pecado, como nós lemos em nossa liturgia, e então nós podemos nos beneficiar do acesso dele aos céus como sumo sacerdote, mais do que receber vida, ele recebe o direito de pedir às nações por herança. É isso que está no versículo 8. Peça, Deus, Salmo 2, voltando, né? Salmo 2, versículo 8. Peça, e eu lhe darei as nações por herança. Deus fala para o bem-aventurado, ou para o Messias, ou para Jesus Cristo. São todos uma pessoa só, dizendo, você pode pedir. E um dia Cristo pediu. Quando ele está já na região da Galileia, depois de ressuscitar, pouco antes de ascender aos céus, ele comissionou cada um dos seus discípulos a irem pelo mundo. E ele declarou que existe uma razão para isso. Toda a autoridade foi dada a ele nos céus e na terra. Não existe reino que é independente do reino de Cristo Jesus. Pode estar debaixo deste grande reino que se expande entre todas as nações em um contexto de rebeldia, ainda se rebelando contra o Senhor, mas saiba que já está debaixo da soberania do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já recebeu toda a herança, ele já recebeu toda a autoridade, ele já pediu às nações por herança e agora ele pode fazer o que quiser com elas. Como está no versículo 9, com uma vara de ferro ele pode até mesmo quebrar e despedaçar como um vaso de oleiro. E ele fará isso com todo o projeto que é passageiro. Por mais glorioso que sejam os nossos planos, por mais belos e fundamentados que eles sejam em nosso próprio coração, segundo nossa própria vontade, segundo a vaidade de nossos pensamentos, na nossa mente pode estar tudo desenhado. Saiba que se é contrário à vontade de Deus, um dia esse projeto chega ao fim. Um dia o reino de Cristo o faz sucumbir. Porque só um projeto vai chegar ao final plenamente. Esse projeto é esse que está sendo descrito no Salmo 2. É o projeto que o Senhor começou quando constituiu o seu rei sobre o Monte Sião. É o projeto que tem a ver com as promessas de dar a terra por possessão. É o projeto que tem a ver com o Evangelho sendo anunciado em todas as nações. É o projeto de ver discípulos abandonando seus projetos particulares para se agarrarem ao grande projeto da vida eterna que o Senhor nos dá. Este é o projeto que vai chegar ao final com certeza. Todos os outros em algum momento vão sucumbir. Pergunta é, hoje, nossas decisões, nossos projetos, têm em mente qual é a grande vontade do Senhor para toda a história? Ou simplesmente eles fazem parte de nossa liberdade? Eu tomo a decisão que eu quiser. A Bíblia até mesmo fala, tudo me é lícito, e às vezes a gente esquece da segunda parte, nem tudo convém. Esse projeto vai afetar a vida das pessoas? Esse projeto é motivado pelo quê? Nós deveríamos considerar qual a motivação, qual a razão de nossos projetos. Os reis da terra deveriam, então, cogitar, pensar a respeito disso. Do versículo 1 até o versículo 3, nós temos a rebeldia.
Depois nós temos o Senhor estabelecendo um reino que não vai passar. E então, do versículo 10 até o versículo 12, nós temos um chamado para os reis que se rebelaram a abandonarem a rebelião, a largarem os seus reinos, a largarem os seus projetos. Versículo 10: Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra, sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Esse versículo 10 sempre me chamou muita atenção, pensando que muitas vezes nós podemos estar cegos no meio de nossos projetos. Podemos estar com o coração endurecido, dizendo que é isso que eu preciso para a minha vida. Muitas vezes as pessoas estão ao nosso lado dizendo: o seu caminho não é tão bom quanto você pensa que é. As consequências podem ser danosas, podem ser terríveis. Mas nós falamos: isso é o melhor para a minha vida. É disso que eu preciso. Eu acho marcante como esse versículo 10, antes de dizer o que os reis deveriam fazer, ele diz o seguinte: pare um pouco e primeiro deixe-se advertir. Não vem a advertência, vem o pedido para pare e pense um pouco. Reflita, deixe-se admoestar, ouça o que os outros estão falando, ouça o que a Bíblia está falando. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes. A prudência é algo que muitas vezes vem diante da multidão de conselhos. Se tem algo que às vezes em nossa caminhada nós não somos, é prudentes, especialmente quando estamos sozinhos. Quando estamos sozinhos, a tendência nossa é muitas vezes pensar a respeito de apenas nós. Somos o centro de toda decisão, somos a pauta de todo o plano que vai ser feito. E a tendência é que a gente não pense num contexto maior. O único contexto é o nosso. O versículo 10 é um chamado a primeiro deixar-se advertir, a ouvir outras vozes, a ouvir especialmente a voz que vem do próprio Salmo, a voz que vem do próprio Senhor. Afinal, o versículo 11 fala: sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. E o versículo 12: beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Qual é a grande advertência depois da pessoa deixar-se advertir? É parar para pensar se o seu destino tem já um fim marcado ou se existe uma outra possibilidade. É deixar-se advertir se os planos são realmente tão sólidos quanto nós pensamos, se os projetos são realmente têm os resultados tão esperados quanto nós planejamos, ou se as consequências podem ser terríveis. Para aqueles que estão em rebeldia contra Deus, as consequências são terríveis. É a mesma consequência do Salmo 1, versículo 6. Lá no final de todo aquele belo salmo que nós memorizamos, existe apenas uma palavra final: o caminho dos ímpios perecerá. Esse é o destino. Pode ser o caminho desenhado, aplanado, completamente medido, e que você fala assim: eu tenho controle desse caminho. Saiba que o único que controla todos os caminhos é o Senhor. E que no final de alguns caminhos que desenhamos, existe apenas o sinal da morte. Existe apenas o sinal da manifestação da ira de Deus. Os reis da terra estavam nesse caminho. E a resolução é: abandonem os seus reinos. Abram mão dos seus projetos. Beijem o filho. Submetam seus projetos ao projeto do filho. Submetam seus projetos ao projeto do Messias, do bem-aventurado. Enxerguem que o reino dele não passará. Enxerguem que o reino dele continuará e alcançará a eternidade. E será o único reino no final.
todos os demais irão terminar. Por que não dar um fim em nossos próprios projetos hoje? Se nossa decisão vai ferir outras pessoas, dê um fim nela hoje. Se seus planos de carreira claramente envolvem imoralidade, falta de ética, passar por cima de pessoas, ponha um fim nele hoje. Se a sua liberdade cristã é simplesmente moldada pela vaidade, ponha um fim nela hoje. Quantos não falam assim, eu posso beber, eu posso usufruir das coisas que tem no mundo, afinal é minha liberdade. E às vezes cristãos, ou pelo menos muitos que pensam assim, dizem, eu posso fazer essas coisas, tudo me é lícito. Mas nós temos tantas palavras dizendo, meus irmãos, considerem aqueles que são mais fracos. Considere o testemunho do reino. Considere o projeto maior que é o projeto de Cristo, no qual nós somos chamados a nos envolver para anunciar que Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos, que ascendeu aos céus e que toda a autoridade foi dada a Ele. Eu acredito que vale a pena abrir mão de nossa liberdade em alguns momentos. Quando esses momentos nos colocam em contradição com o reino de Deus. Sabe o que será o resultado no final, se nós abrirmos mão de nossas próprias empreitadas e colocarmos todas elas debaixo da soberania e do cuidado do Senhor? Nós seremos chamados de bem-aventurados. Olha o que está fechando o Salmo 2. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Os reis da terra disseram, vamos romper os laços. Nós podemos ser iguais a Deus. Nós podemos ser independentes de Deus. Nós podemos alcançar os céus. Quem é o Senhor para nós ouvirmos a voz? Mas eles são chamados a voltar a se abrigar, a voltar a se refugiar, para que sejam chamados de bem-aventurados. E o único que poderia receber esse título por direito é Cristo Jesus, nosso Senhor, que nunca cometeu pecado algum. Como nós vimos no Salmo 1, nunca se assentou numa roda dos escarnecedores. Nunca seguiu o conselho dos ímpios. Nunca se deteve no caminho dos pecadores. Ele é o único que poderia ser chamado de bem-aventurado. Mas todos aqueles que abandonam seus projetos, todos aqueles que voltam ao relacionamento com o Senhor ou se colocam debaixo do relacionamento com o Senhor, podem ser chamados também de bem-aventurados. Um dia, o pai disse, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Nós somos chamados a abandonar nossas metas muitas vezes, para sermos chamados de filhos amados, em quem o Senhor também tem seu prazer. Não porque nossa vida é perfeita, mas porque é da vontade do Senhor que vivamos a vida que Ele desenhou para o seu povo, a vida que Ele determinou para o seu povo. É muito mais valioso ser chamado de filho de Deus do que receber um título de rei da terra, do que receber um título de soberano de uma nação. É muito mais valioso receber o título de filho amado de Deus, de bem-aventurado. O chamado nessa noite é para que abandonemos a rebeldia. Nós que já cremos em Cristo Jesus, já abandonamos em um determinado momento quando o reconhecemos como Senhor e Salvador de nossa vida. Mas hora ou outra nós falamos assim, eu posso, eu sou suficiente, eu não preciso de Deus. E tomamos algumas decisões que claramente evidenciam ainda nossa luta contra o pecado. Considere sempre, antes de tomar uma decisão, a possibilidade de ser advertido por outros. A possibilidade de ser advertido pela palavra de Deus. Permita que o Senhor utilize dessa espada mais cortante do que 2 gumes para trazer à luz os seus pensamentos e analisá-los à luz dela. Muitas vezes nossos pensamentos nos enganam.
Muitas vezes os nossos raciocínios, por mais bem elaborados que eles sejam, são falazes. Considere ser advertido. E se você permanece em rebeldia porque nunca a deixou, ainda não reconheceu Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, deixe-se ser advertido. Essa advertência, ela vem da palavra de Deus, mas nós cremos que o Espírito Santo é quem pode mudar isso. E nós cremos que Ele é poderoso para fazer com que aquilo que nós mais valorizamos seja considerado como algo que nós podemos abrir mão para obter algo muito maior, que é a vida eterna com o nosso Senhor Jesus Cristo e que é fazer parte de um reino que não passará. Vamos orar. Deus Santo, nós somos gratos, ó Pai, porque nós temos a Tua palavra que nos adverte. Ó Deus, que tenhamos corações dispostos a deixarmos-nos advertir. Em vários momentos nos colocamos diante dela. Adverte-nos, Senhor, por meio dela, para que nossas decisões, nossos planos, não sejam apenas um produto de nossa própria vontade, mas sejam um reflexo da Sua. Essa é a nossa oração, ó Pai, pedindo que o Senhor nos mantenha no caminho do bem-aventurado, no reino que foi dado a Cristo Jesus, para que assim, ó Pai, experimentemos da graça de sermos chamados filhos Teus. A nossa oração é nos refugiando no bem-aventurado, no nome de quem nós oramos. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!